Olá, meninas, tudo bem? Eu dividi a aula de geometria analítica em duas partes. Na parte de distância entre ponto, ponto e reta, e depois eu vou dar a circunferência, elipse e hipérbole. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem um plano cartesiano, e esse plano cartesiano, a gente sempre tem um ponto onde é formado por um par ordenado, beleza? Basicamente, então, se eu tiver dois pontos, então esse é um ponto só. Se eu tiver dois pontos alocados ao longo de um plano cartesiano, a distância entre esses dois pontos, esse daqui, o A é formado por XA e YA, e o B é formado por XB e YB, ou X1, X2, Y1 e Y2. Se eu quiser saber essa distância, eu vou usar tipo Pitágoras. Distância de A até B é raiz de x2 ou xb menos x1 ou xa ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Se eu quiser saber o ponto médio entre essas distâncias de dois pontos, é só eu fazer o x1 mais o x2 divididos por 2 e o y1 mais y2 divididos por 2. E eu acho o x médio e o meu y médio. Se eu quiser saber o baricentro, eu somo os três pontos que eu vou ter e divido por 3, e somo os três pontos em y e também divido por 3. Eu não desenhei o baricentro, galera, porque é meio chatinho de desenhar, mas na apostila tem. Se eu quiser descobrir a área do triângulo através de pontos, eu sei sempre que a área do triângulo é metade do determinante. Então, eu tenho três pontos do triângulo, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Eu monto esse determinante, metade do valor que eu achar nele, repito, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Vou resolver, metade do valor que eu achar nisso é a área. E para ter um alinhamento de três pontos, ou seja, para eu dizer que eu tenho uma reta e que esses três pontos estão alinhados, vamos supor que seja um valor aqui x e y, outro valor x e y e outro valor x e y, eu vou automaticamente ter o determinante igual a 0 para que eles estejam alinhados, beleza? Então, se eu resolver esse determinante aqui sem o meio e der 0, é porque eles estão alinhadinhos. Eles, então, guardem essa informação que a gente vai usar na equação da reta. Na equação fundamental da reta, a gente tem claramente que a angulação da reta, que é o M, é dado pela tangente de θ, que é o ângulo. Ou y menos y0 igual a x menos x0. Aí a gente vem na parte importante, tipo de equação da reta, equação geral da reta. Eu tenho três pontos na condição de alinhamento, XA, YA, XY, XB e YB. Monto a minha matriz, sendo que os dois primeiros sempre vão ficar como incógnita. Como assim, Roberta? Desenhei um exemplo aqui. Eu tenho uma reta, menos 4 e 0, 0 e 3. Eu vou montar XY, 1. 0, 3, 1. Menos 4, 0, 1. Com os dois pontos que eu tinha aqui. Repita as duas primeiras, acho a equação da reta. Isso é a equação dessa reta em questão. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, se o ponto 2, 4 pertence a essa reta, substituo 2 em x. Se eu achar 4 em y, por exemplo, está na reta. Se não achar, não está na reta. E a gente, para finalizar, tem distância entre ponto e reta. Se eu tenho um ponto x0 e y0 e uma reta ax mais by mais c, eu tenho que a distância entre eles é um módulo, porque não vai ficar negativo, de A, que está na equação da reta, vezes x0, que é do ponto, mais B, vezes y0, eu pulei aqui. Deixa eu até conferir um negócio aqui, que eu acho que eu copiei errado. Só um minuto, meninas. Que aqui tá na circunferência, eu não quero circunferência agora, não. Aqui é y mesmo, mais c sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Finalizando isso, vamos deixar circunferência, elipse e hipérbole para a próxima aula.